Estamos de volta com Canção Nova Notícias, agora para falar de saúde mental, e estamos recebendo em nossos estúdios o Dr. Ado Bekele, ele que é sanitarista e epidemiologista. Obrigado por estar conosco aqui em nossos estúdios para falar de um assunto tão importante hoje, que é a saúde mental. Como é que a gente reconhece se uma pessoa tem transtorno mental, hein, doutor? Bom, boa noite, Reinaldo, boa noite aos seus ouvintes. A pessoa que tem um transtorno mental, ela tem alterações de comportamento, de cognição, emocionais. Os transtornos se dividem em 4 grandes grupos. Os transtornos neuróticos, ou seja, a pessoa não tem alucinações, mas tem fobias, por exemplo. Você tem os transtornos psicóticos, em que a pessoa tem alucinações, escuta vozes, vê visões, que são transtornos, então, tipo esquizofrenia. Você tem os transtornos orgânicos, em que doenças orgânicas, alterações cerebrais podem causar as doenças, os transtornos mentais. Isso é genético ou a pessoa pode adquirir durante a sua vida? As duas coisas podem ser. Você pode ter uma predisposição genética, então a gente chama de gatilhos, né? Sim. A pessoa pode ter alguns gatilhos. Eu tenho uma predisposição genética, eu me expus a uma situação de estresse, eu tenho uma questão hormonal envolvida, eu tenho uma série de fatores que podem fazer eu manifestar a doença. Um fator isolado é difícil de manifestar o transtorno. O transtorno geralmente é uma associação desses diversos gatilhos e fatores predisponentes que a pessoa tem. Uma pessoa ansiosa, ela também é estressada ou não, necessariamente? Então, a ansiedade, ela pode ser classificada tanto como doença ou não doença. Eu tenho uma ansiedade, uma necessidade de resolver alguma coisa momentânea. Por exemplo, eu tenho um casamento no domingo e eu estou ansioso para realizar esse casamento. Chegou o domingo, foi o casamento, a ansiedade findou. Não é um transtorno. Não é um transtorno. Quando que a ansiedade é um transtorno, que a gente chama de ansiedade generalizada? É que a pessoa projeta uma ansiedade para um futuro, algo que não consegue ser identificado. Fica uma ansiedade sem causa e consequência aparente. Então a pessoa fica sempre ansiosa e não consegue identificar o motivo dessa ansiedade. Aí a gente tem uma ansiedade como doença. Atualmente a gente usa muito as redes sociais, muitos celulares, smartphones. O uso desses equipamentos, ele pode comprometer a saúde mental de uma pessoa, não? Então, depende se a pessoa tem algum uso excessivo. Isso, depende se a pessoa tem algum tipo de predisposição. Nada que é excessivo é bom, né? Então, a internet é uma ferramenta maravilhosa que veio para auxiliar a vida das pessoas, mas se você tiver algum tipo de predisposição, pode ser que tenha um gatilho, mas a internet sozinha não é um gatilho para você desenvolver um transtorno mental. Doutorado, e se um dos pais tem distúrbio mental, o filho ou a filha pode ter o mesmo problema? Então, estudos indicam que se você tem um pai ou mãe com transtorno mental, existe uma possibilidade de você desenvolver um transtorno mental. Se os dois tiverem, aumenta essa probabilidade, mas não necessariamente você irá desenvolver a doença, porque existe, como eu falei precocemente, existem diversos fatores que somatizados vão causar a doença. Então, exclusivamente ter um pai ou uma mãe, ou os dois com transtorno mental, não te faz ser uma pessoa que terá transtorno mental. Olha, eu conversei com o Dr. Ado Bekele, ele é sanitarista e epidemiologista. Muito obrigado pela presença em nossos estúdios para fazer um breve esclarecimento sobre saúde mental.